Olá, boa tarde. É com muito prazer que dou início a mais esse episódio do Bioevolution, uma série de webinars que a Biorigem traz ao mercado com o intuito de trazer informação técnica relevante e aplicável aos diferentes sistemas de produção. Eu agradeço imensamente a participação de cada um de vocês e já agradeço também antecipadamente a participação do professor Luiz Felipe Caron, que vai enriquecer aqui a nossa tarde com informações extremamente interessantes. O tema de hoje vai tratar da imunomodulação e saúde intestinal. Vamos abordar aqui de uma forma bastante rica, né, a influência, a participação, né, da levedura na saúde intestinal, integridade intestinal e no sistema imunológico. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eliana Dantas, eu sou médica veterinária, eu possuo mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Esses dois projetos foram realizados em participação, em parceria, né, com a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, e já estou há 12 anos aqui nesse mercado de aves e suínos, e há um pouco mais de 2 anos faço parte da equipe da Biorigem, e aqui eu pude descobrir, né, esse mundo das leveduras, os benefícios da levedura e seus derivados, tanto na nutrição como na saúde animal. A Biorigem, ela foi fundada em 2003, é uma empresa brasileira que tem participação global, ou seja, uma multinacional brasileira. E ela utiliza de todo o conhecimento e tecnologia para promover a saúde e a qualidade de vida. E utilizando processos biotecnológicos, a Biorigem produz ingredientes naturais para as linhas Food e Feed, ou seja, para alimentação humana e alimentação animal. Na linha Food, a Biorigem possui uma gama de extratos com diferentes aplicações, como, por exemplo, melhorar o sabor dos alimentos, reduzir o teor de sódio, reduzir o teor de açúcar e também aumentar a vida útil dos alimentos. Na linha Feed, produz ingredientes que têm como finalidade melhorar a nutrição e promover a saúde animal. E por que a Biorigem, né? A Biorigem é um parceiro de valor. A Biorigem faz parte de um grupo denominado Zilor, que já está no mercado há mais de 74 anos e detém todo o conhecimento dos processos de fermentação. Nós temos 4 plantas de produção, 3 estão aqui no Brasil e uma nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, 2 são de fermentação alcoólica, onde produzimos, né, o etanol e também a levedura, e temos uma planta exclusiva para a fermentação da levedura, ou seja, é uma unidade de produção que está focada na fermentação da levedura para a produção de toda a nossa linha de produtos. Estamos aí presentes, né, em mais de 60 países, são mais de 500 clientes ao redor do mundo e temos escritórios, armazéns e distribuidores nos diferentes continentes. Aqui em São Paulo, temos o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, que é extremamente interessante, muito completo. Temos laboratórios para as diferentes especialidades e também contamos com uma planta piloto, onde é possível fazer desenvolvimento de novos produtos e também trabalhar continuamente na melhoria de todos os processos de produção. São vários colaboradores, o crescimento da receita, né, da Biorigem já superou 50 vezes desde a sua fundação e a sua capacidade de produção também aumentou em mais de 4 vezes desde a fundação da Biorigem. Isso tudo é resultado de investimentos constantes que são feitos em todas as áreas da companhia. E para falar um pouco da nossa linha, né, Feed, o segmento de nutrição animal trabalha com o conceito de funcionalidade, porque queremos atuar diretamente nos principais problemas de produção animal, né, promovendo saúde, bem-estar e desempenho.
Os nossos produtos são todos desenvolvidos, né, com processos biotecnológicos exclusivos e são altamente controlados e todos a partir de cepas altamente selecionadas, né, da levedura Saccharomyces cerevisiae. Os nossos produtos, eles são fontes naturais de beta-glucanas, de bananas, de proteínas, aminoácidos, de nucleotídeos, minerais orgânicos, vitaminas do complexo B. Então, são diferentes aplicações da nossa linha nas diferentes fases de produção. Para conhecer um pouco da nossa linha, eu vou começar a falar do Macrogar, né, que é a nossa fonte de beta-glucana altamente purificada. E a beta-glucana, ela é conhecida e estudada, né, globalmente há muito tempo e é um imunomodulador muito potente. Então, temos diversos estudos, né, com o Macrogar, e aqui nesse produto trabalhamos com a beta-glucana altamente purificada, então não há outros componentes da parede nesse produto, e as comprovações são grandes, né, na melhora das defesas animais e também na melhora da resposta vacinal, e oferecemos, né, para os nossos clientes alternativas e programas estratégicos, né, de utilização da beta-glucana para as diferentes fases de produção, e os resultados são bastante interessantes, e hoje nós vamos ver alguns desses resultados na apresentação do professor Luiz Felipe Caron. Temos também o Active Moss, né, que é o nosso Moss Standard, que conta ali com todos os benefícios, né, do Moss, como o poder de aglutinação das bactérias gram-negativas com fibra tipo 1, o poder de fazer esse balanço, né, da microbiota intestinal, favorecendo o crescimento ali das bactérias benéficas e também na melhora das defesas intestinais locais. Temos estudos de funcionalidade com frangos, onde comprovamos, né, todos os benefícios do MOS, desse nosso Active MOS, que é resultado também do processo de fermentação primária. O Hypergen, que é um desenvolvimento, né, da Biorigem, é o nosso MOS de segunda geração, onde temos ali um efeito prebiótico potencializado, com resultados bastante interessantes, inclusive em aves desafiadas contra a salmonela. O Biotide Extra é o nosso extrato de levedura, e ele é rico em RNA, então é a nossa fonte de nucleotídeos dietéticos. Também trabalha fortemente na questão de saúde intestinal e integridade intestinal e melhora das defesas dos animais que foram desafiados, tanto com Escherichia coli como com salmonela. O Raicel é a nossa levedura autorizada, ele é um ingrediente nutricional bastante rico e também tem a sua funcionalidade, pois possui 5% de nucleotídeos livres, né, em sua composição. Então, bastante aplicado aí para animais jovens em desenvolvimento, com resultados bastante interessantes, proteínas, né, e aminoácidos de altíssima digestibilidade. Então, é um produto também bastante destinado à avicultura. O Selemax é a nossa fonte de selênio orgânico, né, que é extremamente seguro e temos diversas comprovações em aves, na segurança do produto, na baixa deposição do selênio, né, em fígado, porém com alta atividade da glutationa peroxidase. Temos comprovações da alta capacidade, né, deste selênio orgânico, né, através do Selemax, em fazer a deposição no peito dos frangos e também deposição em ovos. Trabalhamos também com o Nutricel, né, que é a nossa levedura inativa seca, que é um ingrediente muito rico. O Brucel, que é diferente de todos os outros produtos, né, da nossa linha, ele é derivado da levedura de cerveja, né? Os demais produtos da nossa linha são derivados da levedura de cana, né, do processo de fermentação da levedura de cana. O Protemic, que é um adsorvente de amplo espectro. Biotaste PET, que é o potencializador de sabor destinado ao mercado PET, e o ProWin Home, que é uma solução prebiótica natural
desenvolvida, né, como um blend com diversos derivados aqui da levedura para ruminantes jovens. E para finalizar, não podemos deixar de falar da nutrição de qualidade. Hoje estamos atravessando aí um período extremamente desafiador, né, com a pandemia pela Covid-19, e há também a grande pressão global pela redução do uso de antibióticos, né, como promotores de crescimento. Então, toda a cadeia de produção está voltada aí para as medidas de biossegurança e manutenção das produções para que a gente possa manter o mundo abastecido. Nesse contexto, não podemos deixar, né, de ver a importância da adoção de um programa de nutrição com qualidade e funcionalidade. E nesse sentido, vocês podem contar com a Biorigem, oferecemos aí aos nossos clientes programas estratégicos para os diferentes tipos de produção e fases de produção. E agora eu vou deixá-los com o professor Luiz Felipe Caron. O professor Luiz Felipe Caron, ele é médico veterinário, formado pela Universidade Federal do Paraná, onde obteve também os seus títulos de mestre e doutor, e desde 1999 trabalha como professor nessa instituição. Aí, além, né, das suas atividades acadêmicas, ele também é pesquisador da Imunova, e também presta consultoria, né, a diversas empresas. É membro também do Comitê Consultivo, né, para Salmonella, Influenza e Newcastle, do Ministério da Agricultura. Já ministrou mais de 500 palestras aí pelo mundo, já escreveu livros, capítulos de livros, né, sobre saúde de aves e de suínos. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de cada um de vocês e passo a palavra ao professor Luiz Felipe Caron, que vai aqui enriquecer a nossa tarde com muita informação técnica de qualidade. Professor, é com você. Olá, muito bom dia a todos. Eu queria agradecer à Biorigem pelo convite, agradecer a Eliana pela consideração e a oportunidade de compartilhar com vocês esses 40 minutos próximos, tratando de um tema que há muito se fala e cada vez a gente tem que pensar em inovar nas situações que nos trazem o foco da nossa produção, que é a saúde das aves e é o desempenho ao mesmo tempo. Então, como o título trata imunomodulação e saúde intestinal, quais os benefícios, e aqui especificamente da levedura e dos componentes da levedura para a avicultura, eu gostaria de tratar com vocês de alguns conceitos que nos ajudem no nosso dia a dia, nos ajudem na prática rotineira de manejo. Por isso, eu começo com essa pergunta: por que a imunocompetência? Um termo chamado imunocompetência, talvez aqui para substituir aquilo que nós estamos acostumados a classificar, de um lado como imunoestimulação, o imunoestimulante, daí a imunomodulação, o imunomodulador, de outro lado a imunossupressão, um monte de conceitos que talvez criem uma confusão dentro daquilo que a gente quer. Então, a grande pergunta é o que nós queremos? Nós queremos ter um animal capaz de reagir imunologicamente aos desafios que ele encontra no seu dia a dia, no campo, desempenhar, produzir as 4 gramas por hora de carne para nós, e isso nos traz, então, a condição de excelência na produção avícola para que a gente consiga chegar nesse ideal. O que nós temos atrás disso? Na hora de responder essa pergunta, é responder também aonde nós vamos investir. E entendam o investimento não como o departamento comercial decidindo apenas, mas o manejo, onde nós vamos investir nosso tempo, a nossa capacidade de analisar e perceber aquilo que está acontecendo. Isso é análise de risco para gestão de todo esse risco envolvido. Como a gestão que a gente faz todo dia, é óbvio que onde investir parte sempre dessa percepção de que nós criamos um animal num ambiente que tem que ser o melhor possível. Então, nunca esquecer que muitos fatores influenciam tudo que está em volta dessa ave lá dentro, seja aqui um frango de corte, seja a poeira, ou seja, toda essa condição que não nos diz respeito às vezes, que é climática, não é nossa ação, mas nós podemos criar um ambiente controlado, isso fazemos, ou seja,
a ambiência dentro disso, a qualidade do que está em volta em relação ao ar, a matéria-prima, a água, a cama, no caso do frango, tudo que leva esse animal a desempenhar ao máximo aquilo que a genética trouxe para nós. Para que esse animal desempenhe ao máximo, a ideia simples é a seguinte, que ele possa reagir aos desafios da forma mais rápida possível e voltar a ganhar peso, porque são coisas que competem. Quanto mais tempo ele estiver reagindo, menos tempo ele tem para ganhar peso. E esse superprodutor de carne que nós temos, ou superprodutor de ovos, eles têm uma dificuldade imunológica pela própria seleção que trouxe ele até aqui. Quer dizer, o desempenho zootécnico desses animais ele é inversamente proporcional à capacidade imune. É por isso que nós temos que cuidar tanto dessas estratégias em volta do animal e hoje, perguntando onde investir, entendendo o que acontece com as diferentes possibilidades. Ao mesmo tempo que a gente tem que entender o que está em volta do animal, nós temos que entrar dentro dele e entender o que está dentro dele. E, óbvio, o nosso título aqui diz a respeito da imunomodulação, diz respeito a como o sistema imune reage, e é por isso esse título que eu coloquei aqui, de um trabalho muito interessante, remete à história do estresse. O estresse imune, medido isso em aves, né? Não é num ser humano, é em aves, para concluir em aves o que está concluído aqui. Essa é a conclusão do trabalho, que explica que o sistema imunitário ele não é uma única coisa, ele não pode ser visto como uma entidade ou um órgão. Ele é uma rede, um componente dessa rede, composta pelo sistema nervoso, o sistema endócrino e o próprio sistema imune. E aí sim, se a gente pergunta dentro do próprio sistema imune, qual hoje é o maior órgão do sistema imune? É o intestino. É por isso que fala-se tanto de integridade intestinal e todos os gatilhos relacionados ao que se rouba quando a integridade intestinal está danificada. Esses gatilhos são exatamente aqueles fatores que interferem com esses dois objetivos, saúde e desempenho. Como a gente vai tratar, então, de um conceito específico aqui, que é a ação de um tipo de produto na resposta imune, a gente tem que caracterizar, então, esse começo. O que significa fazer com que esse animal não consiga desempenhar o máximo imunologicamente. E é por isso que a gente, então, tem que pensar como é que eu promovo essa capacidade imune, ou o que eu chamei lá atrás, essa imunocompetência, mas principalmente no nosso dia a dia, como é que eu avalio isso? E essa questão muitas vezes é complicada. Porque para avaliar, nós teríamos que isolar todos os efeitos em volta para entender se uma decisão que eu tomei de manejo, de processo ou de produto foi acertada para me levar a uma condição melhor. Isolar os efeitos quer dizer entender que a partir da inclusão de algo ou a partir de uma mudança de manejo, foi ela que fez o animal reagir de uma forma melhor. A competência imune melhorar. Então, o que eu quero fazer com vocês é compartilhar algumas medidas que nós temos de maneira isolada, quando se testa isso, e quando se leva isso para uma situação real, o que nós esperamos ver. Porque esse é o objetivo de todos nós. No campo, no dia a dia, poder provar que o investimento que nós fizemos é o melhor possível. E o melhor possível, pensem, sem esquecer, tem a ver com a capacidade, com a competência imunológica. Isso não tem a ver com tamanho. As medidas, às vezes, não nos mostram isso. Isso tem a ver com velocidade. Ou seja, quanto mais rápido o animal reagir ao desafio que está em volta, mais rápido ele volta para a condição ideal, de repouso imune. E, com isso, volta a ganhar peso. Então, deixar isso claro para nós é entender o que está por trás do que estava proposto no título dessa apresentação. O que as leveduras, especialmente, trazem em relação a isso. E dentro das leveduras, o que um componente específico da levedura, que são os beta-glucanos, fazem com esse sistema imune. E, óbvio, para começar, a gente tem que entender qual é a primeira etapa da resposta. E a primeira etapa chama-se imunidade inata. É algo que ficou relegado na década de 60, 70, um pouco da 80, porque o benefício todo que a vacinação, os processos de vacinação trouxeram para a agricultura, realmente foram gigantescos e continuam sendo, mas nós temos hoje um range, nós temos um espaço bem grande para ganhar se a gente aprender a regular essa resposta. Talvez por isso o termo, né, imunomodulação, fique fácil de entender quando a gente define. Modular quer dizer regular. Regular
tem a ver com régua. Régua é uma coisa reta, fácil de ver, simples. Nós não podemos deixar isso complicado. Então, vamos simplificar isso, podendo contextualizar o que um tipo de produto, aqui especificamente, tem a ver com essa imunidade inata. Primeiro, quem é essa imunidade inata? Se vocês observarem à esquerda dessa coluna, a imunidade inata é a primeira que aparece, quer dizer, traz fatores como foco precoce na defesa. Esse foco precoce tem a ver com a diminuição muito rápida da quantidade de desafio, é um grande objetivo dela. Isso é necessário, isso sempre vai acontecer. Mas como vocês veem lá embaixo dessa coluna, infelizmente, esse componente da resposta tem um custo alto. E esse é o custo metabólico, é quanto isso é cobrado do animal enquanto está acontecendo. Como a gente já entendeu que isso vai acontecer sempre, e é a primeira etapa, isso traz esse custo inflamatório. A inflamação é que custa muito. E aí o link fica fácil com a origem da própria produção animal, na década de 50, quando o uso de promotores antibióticos ou melhoradores antibióticos mostraram que o animal crescia mais rápido e melhor, exatamente porque a resposta inflamatória, entre outras coisas, talvez estivesse baixando. E na coluna direita, vocês veem a imunidade de anticorpos, humoral, e vem como o custo é baixo. Isso quer dizer, toda vez que o animal tem condições de muito rápido começar a produzir anticorpos, porque eu vejo que ele está produzindo anticorpos, isso não tem um custo metabólico alto. Essa é uma resposta anti-inflamatória. Então, avaliar, como se perguntava no slide anterior, é como é que eu meço para provar que no desenvolvimento de um produto ou que na ação de um manejo adequado, eu estou alcançando aquilo que eu desejo. Lembre-se, sempre vou falar disso várias vezes, o que eu desejo é que o animal produza com eficiência, que esteja saudável. Lá no final a gente vai ver, é isso que o meu cliente também importa. O bem-estar do animal depende. Então, entendo que a imunidade inata é algo caro. Se é assim, talvez seja um ambiente que eu mereça regular, modular. Por quê? Porque ele me cobra muito. Então, eu tenho que entrar dentro desse ambiente, desse momento chamado inato, e fazer com que ele aconteça da melhor forma. É disso que nós estamos falando. Como que eu faço para ele acontecer da melhor forma? E esse quadro que vocês estão vendo aqui, esse gráfico, essa curva, ela mostra o que acontece quando um desafio qualquer, aqui pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, ele entra, veja lá à esquerda, no tempo zero, sobe, estabiliza, e dali para frente ele atinge a possibilidade A, B, C ou a D. E óbvio, entendo que a D aqui embaixo é a melhor. Depois que subiu, o sistema imune eliminou, ele caiu e não tem mais. A A lá em cima é a pior de todas, quer dizer, ele continua subindo, 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 e a B e a C talvez tragam prejuízo. Então, vejo que ali em cima, as chavezinhas são as fases da resposta. E qual é a primeira fase? É exatamente essa fase inicial, mudo precoce, que demanda minutos. Minutos. E são as barreiras físicas. Por isso a integridade intestinal bem construída é importante. Por isso que o ar que o animal respira, a qualidade da água, a qualidade da matéria-prima, tudo isso impacta muito nisso. Nós temos que ter isso na nossa hierarquia de investimento. Quando eu tenho essa barreira física bem construída, aquilo que compõe essa barreira, que são as células, os fatores produzidos por ela, podem me ajudar também. Essa fase vai acontecer e quanto mais rápido ela passar para a próxima, que é essa fase onde muitas células que a gente consegue medir hoje estão agindo, melhor também. Então, modular é fazer com que essas células estejam presentes numa quantidade adequada e cumpram com o seu papel. Qual é o papel? É eliminar a sobrevivência de uma bactéria intracelular, como salmonela, por exemplo, eliminar um vírus que pode estar dentro da célula, e é produzir muitos sinalizadores para isso. Porque lá no final, o que nós queremos nessa terceira fase é culminar com aquela letra D que vocês viram, que está de volta naquele gráficozinho ali em cima, ou seja, o patógeno sobe e cai e some. Isso é imunocompetência. Imunocompetência, a letra B, é o desenhado. A letra A, quer dizer, continua subindo, é imunoincompetência. A gente chama de imunossupressão, às vezes. Nem cabe sempre isso, mas tanto a letra A como a letra B, onde parece que ficou bom, mas persiste, como a letra C, que parece que está bom, mas está cheio de animal portador. Vocês veem nessa fotografia aqui, onde diz escapar dessa situação, é em rosa um monte de célula, e os pontinhos dentro são bactérias que estão ali. Parece que está tudo bem, mas o meu ambiente vai continuar contaminado. O meu lote está contaminado. O meu lote não deu conta de eliminar.
Então, como é que eu posso fazer para ajudar esse animal? Vamos concluir. Não fiquem muito animados, porque não é concluir para acabar, é concluir para começar. Né? Nós vamos concluir o seguinte: o sistema imune tem dois aspectos: o inato, que nós falamos muito, inflamatório, caro, e o adaptativo, que é a coluna direita do meio, que nós passamos rápido, né, que são as células. Isso tem um custo menor comparado ao inato, eles trabalham juntos, sempre. A ativação do sistema imune diminui o performance. Então, ficar ativando o tempo inteiro, isso consome energia. Eu não quero isso. Eu quero, na letra número 3, desculpe, maximizar a eficiência produtiva. Como é que eu faço? Mantenha o sistema imune vigilante. Ative quando necessário. Ative quando necessário. Então, a pergunta é, como é que eu deixo vigilante? E como é que eu faço para que a ativação seja só necessária? E, finalmente, no número 4, ativou, resolva rápido. Faça com que ele volte para a situação de repouso o mais rápido possível. E é nisso que eu estou contextualizando a ação específica de um tipo de componente, que é a parede da levedura e o beta-glucano, tentando explicar a partir de agora como é que eles fazem para nos ajudar a fazer isso. Então, para isso acontecer, eu tenho uma possibilidade muito grande de decidir nesse quadrado da imunomodulação como é que eu interfiro na imunidade inata, ali à direita. Percebo que na adaptativa é fácil hoje, que me disse sempre foi. Eu aplico uma vacina e meço a quantidade de anticorpos, então, nesse sentido, é fácil. E hoje, as células que a gente mede nos ajuda a entender, mas eu tenho um monte de coisa. Eu posso colocar ali como probióticos, pré-bióticos, simbióticos, óleos, ácidos, alimentos funcionais. Tudo aquilo que entra pela boca e, de alguma maneira, ajuda nessa melhoria que está nesse quadradão dele, da integridade intestinal, na função das células imunes. A primeira delas, chamada dendrítica, a gente conhece um primo dela, que é o macrófago, quase a mesma coisa, a gente vai usar o termo macrófago para ficar mais fácil daqui para frente. São células que estão ali percebendo de cara o que entrou. Então, se é assim, aonde está a levedura? Aqui é o desenho dela, de uma parede de uma levedura. Levedura é um fungo, vocês sabem, um fungo unicelular, né? E a parede dela tem vários componentes. Um desses componentes é o beta-glucano, que vocês estão vendo aqui. O que se descobriu há muito tempo é que não é exclusividade da levedura ter o beta-glucano, mas de todos os seres que tem, se a gente olhar aqui, vejam, a levedura, né, o fungo, que é a primeira linha, alguns vegetais que descem daí para baixo e até bactérias, qual é o efeito no sistema imune? São as leveduras que tem. É o beta-glucano das leveduras. Daí para baixo, os outros componentes não nos ajudam mais da forma da levedura. Isso porque a interação desse componente com o sistema imune, a maneira como ele está arranjado, explica a partir da percepção dele. Então, vejo muito claro aqui o lume intestinal lá em cima, né? Quer dizer, é onde estão as bactérias do intestino, o alimento, tudo lá, e de repente aparece beta-glucano. Esse beta-glucano vai passar por essa célula que amostra as coisas do intestino, inclusive bactérias. Bactérias também passam. Mas o beta-glucano é percebido e é internalizado. A partir da entrada desse beta-glucano, veja que a célula que está ali embaixo é o macrófago, que eu mostrava lá naquele quadro. Nós queremos que o macrófago esteja bem. Estar bem não é estar super ativado. Estar ativado até o ponto onde ele consegue perceber rápido as outras coisas. Então, veja que nessa seta para a direita da tela, eu vejo aumento e incremento da atividade de macrófagos, linfócitos B e linfócitos T. Essas são as células que eu vou mostrar para vocês, dizendo, se elas estão funcionando bem, se elas estão trabalhando bem, a resposta imune vai ser rápida. E uma grande vantagem, ao mesmo tempo que a seta da direita acontece, a da esquerda também mostra que os beta-glucanos, lá na medula óssea, agem na produção de células imunes. Então, é como se eu estivesse na raiz, na origem, toda a qualidade da resposta imune, dando um combustível para isso. E por isso que a palavra estimulação imune não fez sentido quando essas coisas começaram a aparecer. Eu não quero ser imune ativado, porque está estimulado por algo estranho. O que eu estou dando é a gasolina para ele, estou dando a ferramenta para que ele consiga gerar as células com qualidade. Então, a palavra-chave aqui é como é que essa qualidade aparece. Se nós entrarmos mais um pouco dentro,
Veja que lá em cima, de novo, o beta-glucano, passando por essa célula que é a amostra, a célula M do intestino, e entrando aqui tanto no vaso sanguíneo como nos vasos linfáticos, atingindo medula óssea, atingindo linfonodos e lá na letra A esquerda, em cima, em cinza, fazendo com que o macrófago consiga perceber rápido agressões. Por isso aparece pela primeira vez ali está escrito ligantes, né, de receptores de patógenos, padrões de ligação de patógenos. Esse nome chama-se PAMP, são coisas que os patógenos têm, vírus, bactérias, protozoários, e que o macrófago precisa reconhecer. Para ele reconhecer, macrófago, tem que ter receptores para isso. Ele tem que conseguir perceber. Então, o que o beta-glucano vai fazer, em uma análise muito simples, é ajudar o macrófago a perceber as coisas que têm que ser eliminadas. Então, isso deixa o sistema imune vigilante. E aí volta lá naquela conclusão. Maximizar a resposta imune é ter o sistema imune vigilante. É por isso que, de uma maneira simples, a gente pudesse escolher várias formas de medir isso. Eu coloco aqui a foto de algo que nós fazemos no nosso laboratório, faz a campo isso também, e administrar, vocês veem verdinho na seringa, um negócio fosforescente, uma molécula grande que não passa pelo intestino. E a gente dá na boca. Eu espero 1 hora. Espero 1 hora, pode ser pintinho, pode ser uma reprodutora, pode ser até um suíno. Eu espero 1 hora, às vezes espero 2, e tiro sangue do animal. Isso quer dizer, eu não devo encontrar essa molécula no sangue, porque ela não passa pelo intestino com facilidade. Quando eu encontro no sangue, é porque o intestino está permeável. O intestino permeável, ele afeta a absorção de nutrientes, ele afeta barreira contra patógenos. Então, quando a gente faz essa medida que está aí, eu posso encontrar diferentes tipos de resultado. Essa visão macro, que vai continuar sempre, aquilo que a necrópsia dá para a gente, é o dia a dia. Nós vamos continuar fazendo. Esse é o baseline da rotina de qualquer boa empresa, que tem a estrutura para estar fazendo a necrópsia, anotando tudo que os olhos veem. Mas, além do que os olhos veem, eu posso entrar lá dentro e mostrar para vocês o que eu vejo aqui quando, numa situação laranja controle, vejo que em diferentes momentos, primeira semana de vida, isso aqui é um experimento com animais vacinados com vacina para salmonela, nas datas das setas ali de baixo, e eu vejo intensidade de absorção desse produto. Isso quer dizer, intestino mais permeável. Veja que no controle, ele no momento inicial e no momento final, ele está mais permeável. E o que acontece com o tratamento com beta-glucano? A permeabilidade diminui, ou seja, o intestino tem mais integridade. Então, essa é uma das primeiras formas de provar que é isso que a gente quer. O que acontece quando o animal está com dificuldade para reagir? Está consumindo o que a gente compra e paga caro para vender como carne. Então, se a gente pegar um aminoácido, pode ser para todos, mas lisina, veja o consumo disso em miligramas por ave durante a imunidade inata, durante a fase inata. Aumenta 116%. A adaptativa cai pela metade disso. Isso quer dizer, eu quero que o animal passe rápido pela inata. Então, se o macrófago tiver capenga, como a gente diz, vai ficar demorando, não tiver bem habitado esse intestino e outros órgãos, a resposta imune vai demorar. Por isso que eu ganho quando faço isso diminuir. As meninas que podem estar assistindo agora aqui podem até ficar felizes de um outro jeito, né? Essa imunidade inata, como é precoce e inflamatória, ela traz febre, né? É uma brincadeira ficar feliz, porque tem pesquisa de humanos que diz o seguinte: quando aumenta 1 grau de febre, isso equivale a caminhar 45 quilômetros em gasto metabólico. Veja que maravilha, não precisa nem ir para academia, é só ter febre. Mas eu não quero isso para o animal, eu não quero esse dreno. Então, infecções repetidas, desafios repetidos, quer dizer, uma coisa crônica, o sistema imune o tempo inteiro, recrutando células, é um dreno de recurso metabólico. Recurso que eu preciso vender em outra forma. E a célula, que é o eixo, né? O eixo de tudo isso é essa roxinha que vocês estão vendo aqui. A célula dendrítica, ou macrófago, é a mesma coisa, aqui na explicação, produzindo todos os sinais que estão aqui elencados em volta, mostrados em volta. Nós não vamos poder ficar falando disso assim, ainda mais à distância, seria muito chato, né? Mas apenas para eu lembrar depois lá na frente, que muitos deles, ali o RIG, MDA5, TLR, IFR, várias coisas são importantes para fazer com que essa célula funcione bem. Isso dito, a gente começa a perceber, então, que dá para medir algumas coisas. Veja, um efeito aqui no teste com beta-glucano, vendo a morte
e salmonella enteritidis, tratado, e a intensidade porcentagem de eliminação. Isso quer dizer, é uma diferença muito grande. Por quê? Porque quem fez isso é uma bactéria intracelular, ela vive dentro do macrófago, ela engana o macrófago. E aqui eu fui do outro lado e disse, aqui não vai enganar, eu vou enganar você. Dá para medir? Ótimo, essa é uma medida que nos aponta isso. Quem fez aquilo? Bactérias que estão dentro de uma célula fagocítica, como os heterófilos, que são importantes nas aves, né, especialmente nas aves, o paralelo a macrófagos circulantes de mamíferos, muitas vezes. E, de novo, o que eu vejo aqui em épocas muito iniciais, ou logo após um desafio, eu vejo que a quantidade de células expressando a capacidade de fagocitar aumenta muito com um tratamento como esse. Isso é muito interessante, porque isso casa com o gráfico anterior. Quer dizer, é por isso que eu vejo matar mais salmonela. Ótimo. Isso, dentro de uma realidade onde eu cumpri com tudo que eu precisava, talvez me faça entender. E esse quadro, eu prometo que não vou usar o outro, né? Entender um quadro desse cheio de palavras, cheio de letras, mas cada um, apenas para perceber que cada uma delas são mensuráveis, eu posso medir tudo, e todas dizem respeito a algum sinalizador que está na membrana do macrófago, que está dentro do macrófago, que está em algum lugar dessa célula, e o que nós fizemos com o tempo, eu digo nós, toda a pesquisa em volta disso, foi entender o que acontecia quando um beta-glucano estava presente. Então, esse IRF7, fatores de liberação de outros componentes que fazem o macrófago eliminar vírus, eliminar bactérias, e aqui o exemplo é o IRF, assim, o 7, que está lá em cima, né? Vejam como, numa situação tratada, onde há um desafio vacinal, aqui nesse experimento, não vamos entrar em todos os detalhes, porque não dá tempo, há uma produção maior de um marcador que, no final, quer dizer, olha, reaja rápido, viu? Resolva rápido, isso não fica perdendo tempo. É isso que esses marcadores estão dizendo. Eles estão dizendo, não fica perdendo tempo, porque você vai ter que trabalhar. Se for buscar o IBDA5, que é muito mais importante, que é essa outra molécula medida aqui, a expressão dela, né? Muito mais do que medir a própria molécula, quer dizer, captar ela e medir, é medir geneticamente como que esse macrófago está conseguindo expressar isso, porque isso é uma proteína. Veja que, da mesma forma, eu vejo num grupo de tratamento, como está presente, isso aumentar muito. Então, não importa, se eu percebo que é um consumo de levedura, ficando mais purificado, é isso que eu esperaria. Isso, via de regra, pode ser interessante. Se esse macrófago tiver que ficar trabalhando muito tempo, veja que absurdo. Esse macrófago ativado consome 10 vezes mais ATP, que é a energia, né, do que um músculo cardíaco em trabalho máximo. Imagina um coraçãozinho no trabalho máximo, o macrófago está consumindo 10 vezes mais do que isso. É muita coisa aqui. E é por isso que é tão fácil entender que quando eu modulo, regulo bem na origem, eu consigo ganhar tempo, consequentemente, saúde e desempenho. Então, nessa estratégia toda de entender como escolher as coisas, eu tenho toda essa quantidade de situações onde a genética me trouxe até aqui, o ambiente é foco de investimento sempre, a nutrição é foco de investimento sempre, e em todas as possibilidades de aditivos que eu tenho, o mais sensato é que a gente entenda o que está acontecendo quando eu escolho alguma coisa. E lá dentro é uma situação complicada. 40 quilos por metro quadrado, às vezes mais, um animal com uma ambiência não tão adequada, e isso é importante ter em mente, nós que estamos no campo, principalmente para explicar por que às vezes uma escolha não dá o resultado prometido ou aquela que eu esperava. Um teste no laboratório em condição controlada explica o que eu tenho na mão, o que isso pode me dar. Corrigir aquilo que está atrás e antes disso é fundamental. Então, corrigir é manejo sempre adequado, perceber que eu tenho que manter uma condição de limpeza, eu tenho que manejar a cama que esse animal vive, eu tenho que dar uma condição ideal para ele, isso nunca vai ser esquecido, tá certo? E quando eu começar a entender lá dentro, aí sim, eu percebo que a função desse intestino é permitir barreira, e veja, volta lá, primeiros minutos, né? Fase 1, contra uma agressão, essas barreiras contra patógenos, contra toxinas e várias outras coisas. É o mesmo lugar onde a absorção e transporte de nutrientes está acontecendo, é o mesmo lugar, então, é barreira, é absorção de nutrientes, e é o mesmo lugar onde a resposta imune acontece. É o maior órgão da resposta imune. Isso é fácil de entender.
Então, da mesma forma, se eu vou medir células de defesa, leucócitos, eu posso medir elas também e vejo aqui num trabalho que a gente também fez, que quando eu tenho lá o componente da levedura presente, comparado a quando eu não tenho, eu sempre vou ter uma condição de maior presença. Cuidado, nós não estamos falando de estimulação. É isso que é competência. Eu estou dizendo, isso precisa estar lá. E eu não posso esquecer, como conclusão, por exemplo, desse trabalho, que é importante dizendo qual é a visão mais macro de saúde intestinal. É a qualidade da água e matéria-prima, é o tipo de aditivo utilizado, quer dizer, entender tudo isso, né? É biosseguridade que está em volta, é o programa sanitário envolvido e a saúde da reprodutora em condição de incubação. Coloca isso em mente, não esquece isso, e a gente começa a perceber como fica fácil escolher com essas três componentes aqui. Eu tenho que escolher o que é viável, o que é eficaz e o que paga o investimento. Todo tipo de ação minha tem que cumprir com essas três perguntas. Seja processo, seja produto. O que é viável para a minha empresa, o que é eficaz para a minha realidade e o que paga o meu investimento. Então, a alegria do animal, a característica dele de estar nos dando o melhor que ele pode dar, como esse que está aqui, mostrando esse potencial, é a minha busca. E nessa busca, é esse ambiente que eu tenho que investir, para dar para esse ambiente uma condição que não seja uma condição como essa. A vida que esses animais podem levar, ela pode ser uma vida de briga o tempo inteiro, de estresse imune. O que o estresse imune fez lá? Cobrou, me arrancou desempenho. Eu não quero isso. Eu quero dar uma ferramenta para o animal baixar o desafio imunitário, e se baixou o desafio imunitário, vai ter saúde, e, consequentemente, o desempenho produtivo vai aumentar. Então, esse é o gráfico que deveria estar na porta de qualquer galpão. Eu tenho que baixar o desafio e aumentar o desempenho. Muito simples. Muito simples por quê? Porque eu começo a entender que do investimento que está nos 70% lá em cima, né? Só de milho, comida, até chegar aqui embaixo, carne, a primeira coisa que vai ser roubada é construir barreira física, epitélio intestinal. Depois, imunidade inata, resposta inflamatória e tudo que marca a macrófago. Depois, imunidade adaptativa, linfócito T, linfócito B. Então, eu estou mostrando isso para depois vocês poderem relacionar que o caminho para chegar na carne é consumido por muitas outras coisas da resposta imune. Ela sempre que rouba isso. Então, nesse caminho para chegar na carne, eu tenho que regular bem esta barreira da mucosa intestinal. Eu tenho que fazer com que o intestino esteja o mais perfeito possível, para não gerar a chamada disbiose, né? Eu não tenho do lado direito um peso muito grande para a inflamação, mas sim pesar para o lado esquerdo, onde as barreiras funcionam bem, os marcadores estão bem expressos, todos esses que são mensuráveis, e com isso, nessa balança, a inflamação não me rouba desempenho. Isso, com fotografias de necrópsia, é algo muito claro de entender. Se a gente sair da fotografia, que é aquilo que qualquer um vê, e tentar mostrar aqui dentro, esse gráfico parece complicado, mas ele diz exatamente isso. Vejam, gente, que nessa rampa azul, da parte de cima do gráfico, é uma rampa azul de presença e ativação de PRR, aquela letra D. São os sinalizadores do macrófago. Então, à medida que eles vão subindo, eu tenho aqui embaixo uma cunha. Quer dizer, se eu não tenho nada de PRR à esquerda, inflamação alta. Se eu estou entupido de PRR à direita, inflamação alta. Quer dizer, é mais do que precisava. Eu tenho que ter PRR, eu tenho que ter quantidade de marcadores que me dizem desce a inflamação e mantém equilíbrio, homeostase. Então, por isso que todas as análises visam mostrar como é que eu entendo que essa construção ideal de saúde na esquerda está associada à eliminação de um patógeno. Então, de tudo aquilo que pode ser medido, tem coisas que são diretas e indiretas. Se eu estou testando a ação de uma parede de levedura, de um beta-glucano, eu posso medir diretamente, como vocês viram lá, marcadores, né? MDA, fatores de liberação, interleucinas, pode ter também, tudo isso apontando, olha, o sistema imune está tentando equilibrar. Bom, eu posso medir também a eliminação de algo que é problemático. Por isso está esse exemplo aqui. Do lado direito, eu sei que o intestino vai inflamar. Então, quando eu junto as duas medidas, aquela que é o que o macrófago está fazendo e o que o animal está demonstrando, eu consigo explicar uma situação como essa. Eu vejo o animal tratado e estou medindo invasão no fígado e no vaso de uma salmonela. Isso vale para a paratífica e vale para a salmonela tífica, inclusive.
Poderia valer para um vírus que estão invadindo outras coisas. Invasão. O que é isso do lado direito? É nada. Estão invadindo e por isso está super invadido. O que é o negativo? Não tem bactéria invadindo. E olha onde é que está o beta-glucano ali no meio do grupo 2. Tira a possibilidade da salmonela ficar lá no fígado nosso. É impressionante o gráfico esse. Ele está mostrando isso. Eu consigo tirar do máximo e trazer quase que para um controle negativo, onde não tem. Isso na imunologia chama-se clearance, ou é a capacidade de eliminar aquilo que está dentro do organismo. Que tem a ver com aquele gráfico lá do início. Então, o que o beta-glucano está fazendo é ajudando isso. Quando eu completo isso e ploto em cima do que eu estou medindo como células e marcadores, é também associar com o que os meus olhos estão vendo no meu dia a dia na prática. Se eu tenho uma condição inflamatória, uma salmonela mais presente, uma Escherichia coli mais presente, uma coccídia mais presente, a permeabilidade intestinal aumenta, eu já vi que isso pode acontecer, o extravasamento de proteína para o intestinal aumenta, o clostrídio aumenta, eu tenho uma enterite necrótica. Ou seja, está tudo conectado, gente. E aí esse é o nosso foco, desconectar isso aí. Por isso, uma interleucina como essa, que aumenta bastante com o beta-glucano, é uma interleucina anti-inflamatória. E eu quero isso. Ótimo. Quanto mais ela estiver ali, melhor para mim. Eu quero ver o quê? O anticorpo. O anticorpo que a gente viu lá naquela foto contra uma salmonela, contra uma pólio, contra um vírus, não importa. A gente mediu ele aqui contra um pedaço de uma salmonela, o LPS. O LPS é um componente muito inflamatório. Vejo que comparado à curva laranja, que é o controle, todas as vezes que eu tenho um beta-glucano, a quantidade do anticorpo, que é uma resposta anti-inflamatória, ante este pedaço da salmonela, é muito maior. Em muitas etapas da vida do animal. Incrível isso, porque é o que eu quero poder medir, para provar que no final o resultado é isso que eu estou vendo aqui. O que eu estou vendo aqui? Se eu tenho aquele LPS da bactéria disponível, veja aqui, é o desafio para o LPS. Eu volto a ver a lisina aqui, que é caro, e coloco ela aqui em diferentes quantidades. E na esquerda, aquele eixo Y, o que eu quero ver, retenção proteica. Eu dou aminoácido para o animal me dar carne. A retenção proteica, quando eu tenho o desafio do LPS, veja que na mesma quantidade de lisina, a retenção cai. E por que a retenção cai? Porque tem que começar a produzir proteína de fase aguda, produzir marcadores de inflamação aguda, ficar reagindo, rodando no mesmo lugar, quer dizer, um macrófago no mesmo lugar o tempo todo, e esse macrófago no mesmo lugar acaba cobrando um preço alto da gente. Então, é nesse sentido que eu tenho que investir para tirar o que invadiu do animal. Se a gente olhar aqui de novo essa salmonela, elas têm diferentes capacidades de invadir o macrófago e ficar quietinha lá dentro. Então, eu trabalho com um desafio que se esconde muito fácil. Exatamente numa célula que o beta-glucano ajuda a ficar esperta. Então, o que eu estou dizendo é, se as bactérias, aqui nesse gráfico vocês veem, quantidades diferentes de capacidade de ficar dentro da célula macrófago, eu tenho que ajudar o macrófago. É por isso que tudo aquilo que está envolvido com a resposta como um todo, e aqui está as células ajudantes, são células que ajudam o macrófago a eliminar quem está dentro dele. Mais uma vez, eu vejo lá numa fase muito precoce, comparado a quem não tem tratamento. Quando tem um componente de levedura, essas células chamadas auxiliares, elas auxiliam o macrófago, entre outras coisas, além de auxiliar na produção de anticorpos, né, elas aumentam. O que isso está me dizendo? Que isso é um sistema imune estimulado? Não, estimulado ele vai ser quando um LPS, ou salmonela, ou coccídia, ou vírus entrar e ficar demorando para reagir. Isso é o contrário, isso é competente. Por isso que a palavra é imunocompetência. O que eu estou dando é imunocompetência, deixando o sistema imune vigilante. Esse é o objetivo nosso. E com isso, não conseguir explicar algumas coisas como essa, passa a ser coisa do passado. Olha, é inespecífico, é uma inflamação. Está roubando. Está vivo, está feliz, está bem, mas está roubando. Isso aqui está me roubando desempenho. Isso pode até gerar morte, eventualmente. Isso pode aumentar para o lote inteiro, não sei quantos por cento, mas eu tenho que aprender a explicar e controlar essas coisas. Esse é o nosso objetivo. E aí, a gente vê as duas situações para combinar com vocês, que é um ambiente desse, o maior órgão do sistema imune, intestino, com um epitélio bem lá em cima, com a permeabilidade adequada, sem extravasar proteína para o lume, para não ajudar nem clostridium, nem outras bactérias, porque tem células aqui embaixo, veja aqui, esse M grande
símbolo é símbolo de macrófago, né? Estão produzindo um monte de marcadores, aqueles que a gente foi até medir várias vezes, de várias formas. É um monte de gráfico, não daria nem tempo de mostrar todos para vocês. Essa célula apresentadora, a APC que está ali, o macrófago, a dendrítica e o macrófago, eles precisam conversar, eles precisam estar presentes e vigilantes. É isso que eu quero. Se, a partir do desafio, eu começo a ver que o equilíbrio está desregulado, e aí volta aí, regular é modular, ou seja, se eu não consigo modular esse equilíbrio, veja que nesse mesmo lugar, o que acontece agora é, mesmo lugar, lá em cima tem um rasado vermelho, eu tenho uma lesão específica. Veja que aqui embaixo, as linhas agora são vermelhas. Isso quer dizer o quê? As células estão com uma conversa, ou seja, estão com uma ação, uma atividade muito forte, porque elas não têm mais percepções tão boas, marcadores tão bons para reconhecer os desafios. E é isso que a parede está fazendo. É dar as condições para a célula poder reconhecer rápido, comunicar rápido, quer dizer, o macrófago comunicando com o CD4 auxiliar, comunicando com o CD8, comunicando com o linfócito B, produzindo IgA e anti-ADPS, e no final, é isso que eu estou fazendo, dando condições para o animal voltar para o que lhe interessa, esse equilíbrio. Então, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente consegue explicar de diferentes formas hoje, e terminamos pensando em quais seriam os desafios associados a isso. Nós temos vários desafios, várias situações, cada um de vocês pode pensar no próprio desafio, mas é óbvio que um grande desafio é gerar para o nosso cliente percepção que nós temos transparência no que nós estamos fazendo, temos compromisso, o bem-estar animal hoje é obrigatório, é sustentável, e é isso que nós consumidores queremos. E por isso que a retirada, o uso racional dos antibióticos é algo que é fundamental, o uso racional, e com tudo aquilo que nós podemos escolher, optar aonde devemos investir. Essa era a pergunta inicial. Aonde devemos investir? É entender que essas coisas mudam rápido e a tecnologia ou a inovação nos passa uma rasteira se a gente não se atualizar. É um exemplo disso? Veja essa notícia no jornal. Incrível! Incrível! A Nokia lançou um celular que envia mensagem de texto para outro. Incrível, gente. Isso é década de 90, final da década de 90. É incrível isso? O que os nossos filhos diriam se o nosso celular passa tudo que a gente puder imaginar? Daqui a pouco ele está passando o cheiro. Da mesma forma, vamos acreditar que os nossos produtos têm que ser compreendidos e a gente tem que também explicar o que está por isso. Eliana Biorigem, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês que estão do outro lado. Espero que seja proveitoso e eu sigo aqui conversando com vocês, respondendo as perguntas que forem necessárias. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Natália, eu trabalho na área de marketing estratégico da Biorigem, sou moderadora deste evento. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês e dizer que daremos início agora à nossa sessão de perguntas. Então, por favor, aqueles que tiverem alguma dúvida, que queiram fazer alguma pergunta à nossa gerente técnica Eliana, ao professor Luiz Felipe Caron, por favor, nos envie por meio do nosso chat, nesse ícone PIR, que aparece aí para vocês. Vamos à nossa primeira pergunta, então. É uma pergunta para a Eliana. Eliana, a beta-glucana pode ser utilizada de forma contínua? Olá, boa tarde. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta bastante interessante. Nesse estudo que foi bem explorado aqui agora pelo professor Caron, nós fizemos o uso, né, da beta-glucana do Macrogar durante todo o período de produção de frangos, tá? E não foram observadas alterações ou prejuízos, né, aos frangos. Mas, na prática, nós temos recomendações estratégicas do uso da beta-glucana, tá? Por exemplo, para um frango de corte, nós recomendamos a introdução do Macrogar, né, a suplementação com Macrogar nas rações iniciais, os seus 14 primeiros dias, 21 primeiros dias, né? Temos algumas estratégias, programas também destinados para poedeiras e para reprodutoras,
e sempre seguindo uma estratégia de uso. Não é um produto, né, como o ActiveMOS, por exemplo, com o MOS, que a gente faz uma recomendação por período completo, mas sim de forma estratégica para obter os melhores resultados, né, dentro também de um custo aceitável e um retorno sobre investimento. Obrigada, Eliana. A nossa próxima pergunta é a seguinte: a beta-glucana tem resposta específica para alguns patógenos? Eu posso responder essa pergunta baseado no que a gente mostrou e conversou. Como a gente está imaginando uma ação em cima de uma célula que está na raiz da percepção da agressão, que é o macrófago, ou principalmente a célula dendrítica, essas células fazem parte daquela imunidade chamada inespecífica. Ela até poderia ser considerada um pouco mais elaborada, não vem ao caso, mas a resposta simples é: a ação em cima dessa célula deixa a imunidade melhor para qualquer coisa que venha depois dela. Então, é antes da especificidade, ok? Obrigada, professor. Tem mais uma pergunta. Quando fazemos o uso do MacroGuard em aves, qual a maneira mais prática para medir os resultados? É para mim também? Professor também. Eu gosto muito tem um amigo, não vem aqui ao caso agora, que tem uma visão muito prática, né, de aditivos e alternativos, e a visão mais prática de resultado é desempenho, né? Então, o que interessa no final é que desempenho melhora. O desempenho melhora mostrando conversão, ganho de peso e condenação no abatedor. Então, essa é a medida mais prática. Ela é a medida que mostra o fim. A gente tem um monte de medidas meio. Mas eu digo isso porque muitas vezes, para muita gente, o fim justifica os meios. Mas medidas meio é aquilo que a gente está mostrando aqui. Eu posso medir a ação dessa macrófago, se ele está fagocitando bem, se ele não está fagocitando bem, se o intestino está permeável, se não está, se tem linfócito T ativo, se não tem, se produz anticorpo no intestino, ou seja, no meio da história, eu posso medir qualquer coisa, mas eu tenho o que me interessa é que isso esteja relacionado com o fim. E o fim é desempenho e condenação, transformado o desempenho em conversão alimentar e ganho de peso. Tá certo? Muito obrigada, professor. Nossa próxima pergunta. Para frangos de corte, como fazer o uso da beta-glucana? Eu já falei um pouquinho aqui sobre isso, né? Mas para frangos de corte, nós temos um programa que já mostrou resultados aí bastante interessantes, que é fazer o uso da beta-glucana no alimento inicial, né, que vai até uns 14 dias ou até 21 dias, dependendo do sistema de produção. Então, faz a suplementação, né, desses animais na ração inicial com o MacroGuard, né, a beta-glucana, e em conjunto recomendamos também o uso do ActiveMOS, mas aí desde o primeiro dia até o abate. Porque dessa forma, nesse programa, né, sugerido, nós vamos trabalhar com todos os benefícios que podemos ter ali com a levedura. Vamos trabalhar em saúde intestinal, melhora da defesa intestinal, melhora da resposta imune sistêmica. Então, é um pacotinho, né, que vai preparar realmente esse animal para os desafios e para ter melhores condições de fazer a digestão do alimento, a absorção desse alimento e combater aí os patógenos, né, que eles estão em contato constante durante a sua vida. Sim. Obrigada, Eliana. Agora nós temos a participação aqui do Marco Antônio Nicoletti, ele deixou um recado aqui para a gente. Dr. Caron, ciente de que estamos numa era de evolução exponencial, de tecnologias e processos de inovação incremental, até mesmo disruptivos, que contemplam a utilização de biotecnologias para a modulação das comunidades dos microbiomas, com rearranjos epigenéticos, tendo como próxima fronteira a interação do aparato imunológico com o sistema neuroendócrino, e de que a biotecnologia de última geração detecta
detecta especificidades para formar microbiotas simbionentes junto ao hospedeiro em busca da homeostase, do equilíbrio metabólico, fortalecendo a teoria do hologenoma, que define o ser holobionte. Quero parabenizá-lo pela didática em elucidar o mecanismo de ação da levedura, este fantástico aditivo multifuncional prebiótico e probiótico, e como sua fração imunoestimulante se enquadra dentro desta interação na indução da resposta imunocompetente. Obrigada, Marcos. A pergunta: como analisa o emprego crescente de aditivos orgânicos, biológicos, simbióticos, comparativamente ao uso de ingredientes funcionais em separado? Como essa dinâmica do intestino, principalmente, não é unicamente, mas principalmente do intestino, com esses diferentes aditivos, vem sendo cada vez melhor compreendida, como foi dito até na consideração anterior, essa visão holo, né, essa visão que conecta todas as situações, o endócrino, o nervoso, o digestivo, ela tem permitido entender quais as correlações entre diferentes produtos. Consequentemente, como a gente não trabalha num ambiente onde uma coisa só está presente, tem ficado cada vez mais fácil entender aonde que um aditivo interfere na ação do outro, ou mais do que isso, né? Onde uma dieta interfere na ação do aditivo A, B, C ou D. E, consequentemente, a gente sabe que tem que analisar várias coisas antes da própria adição do aditivo, de maneira customizada. A dieta empregada, a matéria-prima da ração e outras situações relacionadas a processos, elas vão determinar se um aditivo pode ser bom ou não. Consequentemente, quando você faz o simbiótico, você junta coisas que podem ser aditivas uma na outra, né? A gente consegue, às vezes, chegar mais próximo possível daquilo que, de maneira isolada, é descoberto ou usado em testes de laboratório, por exemplo. E eu gostaria de fazer uma excelente resposta, professor, e na prática, né, também com tantas opções que a gente tem hoje no mercado, para o produtor não ficar perdido, assim, ele também não tem necessidade de usar tudo, né? Mas aí sim, dentro do processo de produção dele, dentro do tipo de dieta que ele tem, associar, a gente tem experiência muito boa, por exemplo, com Activimose e óleos essenciais e um butirato. Então, na verdade, é saber examinar bem a função de cada um, com o que a gente, qual combinação pode nos trazer um sinergismo, e algumas outras coisas a gente pode tirar da formulação também, né? Então, é uma questão realmente de conhecer e muitas vezes até fazer as avaliações, né, dentro do sistema de produção para atingir os melhores resultados, sem ter que colocar tudo, né, numa formulação. Muito obrigada, Eliana. Nós vamos para a nossa última pergunta, por conta do nosso tempo, tá? É para a Eliana e para o professor Caron. Como vocês visualizam a possibilidade de usar ingredientes bioativos em associação às vacinas no processo de vacinação em ovo? Essa é uma pergunta interessante e hoje a gente tem testado muita coisa pelo próprio interesse de ambas indústrias. Indústria de vacina e indústria de aditivos bioativos, porque para você poder dizer que um componente não interfere na ação de uma vacina, você tem que ter testado ele frente àquele modelo de vacina, não precisa ser a marca da vacina necessariamente, mas quando a gente vê a administração precoce, que hoje é tão recomendada e necessária, né, em ovo, e cada vez mais possibilidades surgindo para se misturar, desde que o conceito da dose consiga ser respeitado, que é um grande limitante hoje, né, eu preciso testar isso junto para aquele produto. Então, vai ser muito difícil estabelecer uma régua que diga, olha, todo tipo de produto pode ser usado com todo tipo de vacina. Não dá.
E a gente tem feito isso para alguns clientes que querem entender se o produto deles pode ser recomendado com a vacina A, B, C ou D. E aí, a surpresa, às vezes, nossa, é até perceber que alguns produtos não só não interferem na vacina, mas melhoram, inclusive. A gente tem um trabalho publicado um tempo atrás de algo assim, até melhoram o efeito de algumas vacinas. Isso poderia ser esperado, né? Mas, de qualquer maneira, não se pode criar uma bula que vai funcionar para todo mundo. Se tem na bula, é porque se testou. Muito obrigada. Bom, infelizmente, nós não temos mais tempo. Caso tenham algumas perguntas, alguma dúvida, peço para que vocês enviem um e-mail para o biorigem@biorigem.net, nós daremos um retorno a todas elas. Aproveito e peço por gentileza que respondam a nossa pesquisa de avaliação deste webinar, que será enviada no e-mail de vocês, e quero agradecer a Eliana, ao professor Caron, parabenizá-los pela excelente apresentação e passar a palavra a vocês para que possa encerrar o nosso evento. Muito obrigada. Obrigado, Biorigem, pelo convite mais uma vez, a Eliana, e parabéns pela iniciativa, e obrigado a todos, que eu não consigo ver, mas que devem estar aí nos assistindo do outro lado até essa hora. Obrigado. Sim, muito obrigada, com muita satisfação, né, que encerramos. Agradeço também todo o apoio do marketing. Natália, muito obrigada, todos que se envolveram nessa construção, né, desse evento. Obrigada, professor, mais uma vez, e especialmente você que tirou seu tempo e ficou com a gente aqui até agora. Caso tenham dúvidas, entrem em contato. Uma boa tarde para todos.